Galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe aqui o seu like, o seu comentário, ok? Eu gosto de me sentar com as pessoas mais velhas e cabelos brancos, pois eu acredito que a gente tem sempre algo a aprender com elas. Um dia desses, eu me sentei com meu avô, e o meu avô, uma figura muito engraçada, ele começou a me contar a história do seu casamento. E neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele começou a me contar, mas antes que ele me contasse aquela conversa saudável, e eu tentando pegar algum conhecimento com ele, uma experiência, e aí eu parei para analisar o seguinte, que naquele dia existiam ali duas gerações, dois representantes de duas gerações. A primeira já conseguiu o que tinha de conseguir e agora desfruta da sua vida. A segunda está correndo atrás para realizar os seus sonhos, com dificuldades. Mas eu pude perceber o seguinte, muitas vezes a minha geração, ela quer se sobressair em cima da geração mais velha, se achando muitas vezes até superior por conta de um título, por conta de um curso superior, de uma graduação, se acha superior à geração mais velha. Mas eu pude perceber o seguinte, a geração mais velha tem algo que nós não temos, mas precisamos. O que? A experiência. E eu valorizo muito isso. E eu conversando com meu avô, ele disse, Felipe, eu quero te contar como foi o meu casamento. Eu disse, e como foi, vô? Ele disse, há mais de 50 anos, 50 cavalos, cada cavalo levando um casal. Nós partimos de uma cidade a outra para realizar o casamento. E eu achando aquela história interessante, ele foi me contando, Felipe, imagina aí 50 cavalos, 50 casais indo em direção a uma cidade para realizar o casamento. E eu disse, vô, e como era esse casamento? Como era a festa? E ele foi me dizendo, Felipe, matava-se um boi, fazia um almoço para a família e era uma festa muito linda. E aí ele me disse, Felipe, o meu compadre não tinha o transporte de ir e eu emprestei o meu transporte a ele. E eu disse, meu Deus, que transporte, vô? Um carro 2.0? Ele disse, não, naquele tempo era jumento, cavalo, e eu emprestei o meu burro, meu jumento a ele, e ele foi. E eu achei interessante a história do meu avô, e ele foi me contando. Mas quando ele foi me contando, ele disse, olha, naquele tempo não se podia beijar a noiva, era só cumprimentar, no máximo um abraço, e olhe lá. E ele foi me contando, e a pergunta que surgiu no meu coração foi, qual o segredo de um casamento duradouro? Qual o segredo de um relacionamento tão duradouro, um relacionamento que já dura mais de 50 anos? E essa pergunta não saiu do meu coração. E ele foi me contando, Felipe, naquele tempo nós íamos a cavalo, a festa se matava um boi. E aí os pensamentos veio à minha cabeça e eu comecei a pensar, meu Deus, naquele tempo eles iam a cavalo, mas os casamentos que começaram naquele tempo ainda hoje existem. E casamentos que hoje vão em carros de luxo, duram sequer um ano, uma semana, relacionamentos frágeis, relacionamentos que não têm raízes. E aí ele foi me contando, Felipe, naquele tempo o banquete era um boi, se matava um boi. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, hoje se faz uma festa com decoração, com tudo, direito a tantas coisas, para mais de 200 convidados, mas eu repito, casamentos que começou naquela época, ainda hoje tem, e eu disse, meu Deus, e hoje os casamentos são tão lindos, são tão luxuosos, mas duram tão pouco. E a pergunta que não quis calar foi, qual o segredo de um relacionamento tão duradouro? Mas existiu algo no meu vô que eu vi, que iniciou lá no dia do seu casamento, ainda hoje existe. Eu não vi a roupa com que ele casou porque já não existe mais. Eu não vi o cavalo porque já não existe mais. Mas eu vi algo que iniciou lá atrás, há mais de 50 anos, que ainda hoje existe. Eu vi a sua aliança. E eu achei interessante porque ele me falou, Felipe, o segredo de um relacionamento tão duradouro está na aliança. E quando eu falo de aliança, eu falo de respeito, eu falo de diálogo,
eu falo de consideração e de confiança. E ele foi me contando e eu digo, meu Deus, olha, hoje os casamentos começam, um relacionamento começa, eu não falo só de casamento, falo de relacionamento. Relacionamentos duram tão poucos, por quê? Porque não tem aliança, não tem raiz, vive em uma superficialidade, ou seja, hoje vive algo que não tem mais raiz, não tão enraizado, porque hoje vivemos na era do pavio curto. Não diga nada porque a confusão já está feita, mas eu quero compartilhar essa história do casamento do meu avô porque eu achei muito impressionante. Ou seja, o segredo está na aliança. Qual o segredo de um casamento tão duradouro? Qual o segredo de um relacionamento tão duradouro? Se você gostou desse vídeo, comente aqui, responda esta pergunta: qual o segredo de um casamento tão duradouro, de um relacionamento tão duradouro? E um forte abraço e até a próxima.